como fazer um primeiro ciclo para endomorfos mais prudente, tá? E com menos colaterais. Não é isento de colaterais, é com menos colaterais possíveis. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque essa dúvida é muito frequente de vocês. Disponibilidade genética. O que eu faço de escolhas de drogas? Então, vamos comentar um pouquinho sobre, pessoal. Endomorfos têm uma tendência a não se preocupar tanto com volume, porque a natureza já deu isso. Então você fala, meu, pra que volume? O negócio é ficar sequinho, a galera gosta daquele shape de praia, mas de verdade, o endomorfo, quando ele fica seco, ele fica com um volume muito bom, porque isso naturalmente já é dele. Então, o que os endomorfos normalmente fazem num primeiro ciclo? Eles sempre procuram usar alguma coisa para ajudar a emagrecer, secar mais rápido. E isso não vai acontecer. Não existe esteroide anabolizante que seca, que perde gordura. O que o esteroide anabolizante vai fazer é aumentar o anabolismo muscular e acelerar o metabolismo. Se a dieta e o treino estiver corretos, você vai conseguir, então, ganhar massa muscular durante esse processo e perder gordura corporal. Extremamente comum a gente ver endomorfos usando doses pequenas de oxandrolona por um tempo maior para secar. Isso é legal de comentar, pessoal. Quando você vai fazer um ciclo bulk, talvez seja mais interessante fazer um ciclo mais agressivo e por menos tempo, porque você aumenta a razão anabólica e para você construir tecido você precisa de muito mais força do que para manter um tecido. Num cutting, já por sua vez, compensa muito mais se eu tivesse que fazer o mesmo ciclo. Vou usar tantos ml de testosterona. No outro eu vou usar tudo em 8 semanas. No outro eu vou levar para 12, 14. Porque em mais tempo, eu fico mais tempo preservando a minha massa muscular e tendo um bom efeito poupador de massa muscular, eu consigo secar com qualidade, numa dose menor. Porque para manter você precisa de menos potencial anabólico. E aí, os endomorfos normalmente... vou mandar então 20 mg de oxandrolona por 3 meses para ajudar a secar. Pessoal, isso pode, de certa forma, causar um efeito estético um pouco bom, porque normalmente as pessoas se dedicam muito quando estão tomando esteroides. Agora, pensando de uma forma mais racional, talvez não seja o protocolo tão interessante. Por quê? Os endomorfos que têm percentual de gordura um pouco mais alto, normalmente eles têm a testosterona baixa. Por que isso? Porque o adipócito, a célula de gordura, funciona como uma glândula endócrina. Funcionando como uma glândula endócrina, você diminui a sua testosterona porque ela libera estradiol, que é um hormônio feminino. Então, a testosterona dele já é baixa. E aí ele manda mais uma coisa para inibir o eixo, por exemplo, uma oxandrolona. Mas vai inibir totalmente? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas às vezes o que iniba parcial, a testo dele já é ruim, 250. Aí cai para 100, 80. Aí ele fica com queda de libido, aí ele vai ter um efeito de 20 mg de oxandrolona, que, tudo bem, é um efeito legalzinho? Mas às vezes está trocando pelo efeito da testosterona mesmo. Aí não me parece fazer muito sentido. Você está trocando, não é isso, tá? Mas está quase que trocando 6 por meia dúzia. E isso em longo prazo vai te dar muita perda de qualidade de vida. Então a disposição cai muito, queda de libido, etc. Outro motivo também que leva a testosterona baixa dos endomorfos é o quê? O endomorfo, normalmente ele é um cara que já, normalmente, tá? Não estou dizendo que é todo mundo não. Ele chegou num peso muito alto, e aí quando ele chega lá muito alto, é a teoria do pêndulo, né? Então ele estragou tudo, a dieta comeu tudo errado, foi lá no extremo. Quando ele quer resolver, ele quer ir para o outro. Então o que ele faz? Zero carbo, dieta de 500 calorias. Aí ele perde lá 30, 40 quilos. Beleza, termina pior do que quando começou. A saúde horrível, a estética péssima, trocou gordura por flacidez, ou seja, ficou uma porcaria. O metabolismo foi lá para casa do chapéu. Porque, claro, comendo 500 calorias, você vai a favor da morte, porque você está em déficit calórico, o corpo não quer que você morra, freia o seu consumo energético, e o seu metabolismo fica horrível no final, e você tem uma compulsão alimentar. E aí, nesse processo de diminuição radical, por ele ficar comendo muita pouca caloria, a produção de hormônio vai lá pro pé, entendeu? E aí ele termina com a testo ruim. E aí, normalmente, o que esse indivíduo faz? Ele continua fazendo coisa errada. Ele volta a comer besteira, não se exercita, ele engorda tudo de novo, só que a testo não recupera. E isso em longo prazo deixa a testo ridícula, tá? Tô cansado de ver obesos que emagrece e volta 100, 150, 200, 250 de testosterona. Qualidade de vida lá embaixo. Mas minha libido tá boa. Você consegue ereções e tal, mas você já experimentou estar realmente no seu limite?
porque aí sim você pode fazer um comparativo. Às vezes o que está bom é falta de referência do que é o ideal. Então, cuidado, às vezes está ruim mesmo. Pensando nisso, pessoal, o que eu vejo muitos médicos utilizarem e eu acho bem interessante é um protocolo só de testosterona. Então, a testosterona daquele indivíduo já é baixa. Aí, normalmente quando você joga uma testosterona de fora, você joga uma quantidade maior. Então você passa dos 800 nanogramas por decilitro. Então esse indivíduo sai de 200 e vai, sei lá, para 1.500. É muita testosterona, é 7 vezes mais. Então, só a testosterona vai melhorar muito qualidade de vida, efeito de queima de gordura, por justamente poupar massa muscular e permitir um déficit calórico mais agressivo, e arruma legal shape com colaterais muito mais minimizados, porque a testosterona injetável, né, não estou falando da metiltestosterona que tem metabolismo oral, assim, né, os metilados e os 17 alfa-quilados têm metabolismo hepático. A testosterona injetável não é nenhum dos dois, então o metabolismo hepático já não é uma preocupação. Colesterol vai ficar ruim? Vai ficar ruim. Porém, você não vai jogar texto lá em cima para ficar um HDL de 20. De repente vai ficar um HDL de 30, 35, que temporariamente vai matar a pessoa? Muito provavelmente não, ainda que não seja o ideal. E nisso ela acerta a saúde dela. Então só a testosterona pode ser um bom protocolo. Novamente, lembre-se da testosterona. Então, se eu repor a testosterona, usar uma testosterona injetável só para repor e usar mais um outro esteroide junto, fica válido? Sim, ficaria válido. Com exceção da trembolona, porque para primeiro protocolo, seja de endomorfo, ectomorfo, não importa. Primeiro protocolo você não usa trembolona. Isso é desnecessário. Agora, vamos falar sobre as outras drogas. Drogas que o endomorfo pode se dar bastante mal. Boldenona. Por quê? Porque a boldenona ela aumenta o apetite. Né? Tudo bem, boldenona tem muita falsificação. Então, tomei boldenona não aumentou meu apetite. Muito provavelmente você tomou um produto falso. Ou usou uma dose muito baixa, que também pode acontecer. Ou os dois. Agora, vou usar boldenona num cut. Tem um efeito estético legal? Tem. Pior que tem. Só que aumenta a fome. Para um endomorfo não é legal. Porque o apetite, na verdade, ele já queria era diminuir. Né? Quantos endomorfos eu não conheço que mesmo fazendo bulk ficam com fome? Então, imagina só usar isso num cut. Não vai ser legal. Mas pode. Tá? Só estou comentando aqui de melhores escolhas. Hemogenin, Dianabol, Nandrolona. Um endomorfo pode usar? Poder pode. Se ele tiver sequinho, eu já cheguei em 10% de gordura. Beleza. Hoje eu tenho meus 16, tudo bem. Mas eu já tive também 40. Então, com 40, você não vai usar Hemogenin, Dianabol, Deca, porque não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum, na verdade. Você tem que tomar nada, tem que treinar e fazer dieta. Agora, se eu sou um endomorfo que sequei e estou com 10%, aí é outra história. Aí essas drogas podem ficar válidas, vai ser um protocolo de bulk e beleza. Agora, o que eu tenho como experiência pessoal para compartilhar com vocês? Um endomorfo, pessoal, normalmente ele quer ficar mais para definido do que para volumoso. Normalmente. Então você pega um endomorfo lá com seus 10, 9% de gordura e coloca um hemogenin, ele vai reter 2, 3 quilos de água em 2, 3 semanas. Às vezes até menos, uma semana já retém isso aí. Aí a definição dele vai embora. Ele começa a ficar chateado. Ele fala, pô, tô tomando esteroide, que era para ficar mais legal, fiquei pior, tô grande. Mas tô feio, não tô me sentindo bem. Tudo bem, no final do protocolo vai sair essa água e vai manter o resultado que ele conseguiu com mais efeito anabólico? Sim. Ele tem que estar consciente disso. Ele tem que entender que se ele for fazer um protocolo bulk e usar uma droga que retém líquido, vai reter, vai ficar talvez não agradável para ele naquele momento, mas depois vai sair. Será que ele quer isso? É a pergunta. Será que não compensa então fazer um bulk, que seja, mas com uma droga que não retém tanto líquido e isso deixe ele crescendo com mais qualidade e muito mais feliz com a própria estética? Então é isso que a gente tem que pensar. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado. Endomorfo que está com BF alto, está com percentual de gordura alto. Alto, entenda como acima de 20%, sem grande quantidade de massa muscular. Não adianta esse indivíduo usar nada disso. Hemogenia, nada. BF alto não se usa. E também tomar muito cuidado com outras drogas que não retêm líquido. Ah, mesmo moxandrolona? Sim. Por quê? Porque um BF alto, você usar um esteroide para emagrecer, pode não ser nada relevante, porque você já ia conseguir emagrecer de qualquer forma. Se você é uma pessoa que não treina e não faz dieta consideravelmente, você também já vai conseguir ganhar massa muscular um pouquinho, porque o endomorfo ele tem tendência a ganhar massa muscular. Não, eu sou endomorfo que não tem tendência. Não, é que você está errando. Mas ele tem tendência a ganhar massa muscular de uma forma mais simples.
Então, talvez usar no final de um cutting seja mais interessante. Talvez secar tudo natural e depois usar no book para recuperar um pouco da massa seja mais interessante. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é, se for um ciclo cutting, reforço, mais longo e dosagem menor, que você não quer morrer. Um ciclo bulk, você pode fazer mais curto e mais agressivo, porque logo vai se terminar e para você construir um tecido, você precisa de uma força maior. Isso é fato. Agora, uma coisa que vocês têm que entender, tá? Massa muscular pesa, dentro disso é óbvio, mas eu quero reforçar porque na prática o óbvio é esquecido. Se você está pesando seus 100 quilos e vai fazer um cut, toda semana você vai perder peso. Você fazendo um cut com esteroides, o seu peso pode empatar. Então você pode começar a tomar esteroide e na primeira, segunda semana de cut, seu peso subir. Eu comecei com 100 em déficit energético e fui para 101 em 2 semanas. Isso acontece bastante, dependendo do protocolo. Então, esquece balança, senão você vai se frustrar. Como é que eu faço esse monitoramento, Leandrão? Porque para mim é novo esse negócio de ciclo, o peso subindo na balança me preocupa, vou fazer para cut, e aí, como é que faz? Faz o seguinte, acompanha o visual, se o seu olhar não é tão bom, vamos no que é mais sólido, número. Pesa na balança, não tem problema, tá bom, filho? Agora, pega a fita, mede a cintura, mede o braço e a panturrilha. Olha só, a cintura normalmente é uma medida gordinha nossa. Aqui é uma medida um pouquinho mais magrinha. A panturrilha também. Vamos assumir aqui que na primeira semana o seu peso se manteve. Isso quer dizer que está sendo ruim? Calma, fica tranquilo. Quanto mediu a cintura? Olha, Leandrão, perdi 1 centímetro de cintura. Pô, bacana. E o braço? Não, o braço manteve. Ganhei até 0,2. Bom resultado. Perda de gordura e ganho de massa magra. Lembrando que você também ganha massa magra na linha do abdômen. Com abdômen e lombar, perfeito? Se você hipertrofiar, isso também aumenta. Porém, normalmente, o que a gente observa é que mesmo ganho de massa muscular nessas regiões, a perda de gordura, ela gera perda de medida. Por quê? Porque a gordura é 8 vezes maior do que a mesma quantidade de massa muscular. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é, veja o peso e veja a correlação da medida gorda com a medida magra. Se isso for favorável, o resultado está sendo bom, se você não conseguir ler o seu visual tão bem. Pessoal, de nada adianta fazer um protocolo errando nas coisas básicas de um endomorfo. Nesse vídeo aqui eu deixei os erros dos endomorfos, coisas que você tem que saber. Se você não sabe tudo isso, esquece esteroide. Então dá uma conferidinha nesse vídeo.